Boa noite, queridos companheiros da Associação Médico Espírita Carioca, outras AMEs, outros amigos interessados nesse estudo de vários locais desse nosso Brasil, também fora do Brasil. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o perispírito. E nós interrompemos nas propriedades do perispírito. Então, esse módulo de hoje, nós vamos terminar este interessante capítulo falando exatamente das propriedades do perispírito. Então, vamos fazer o seguinte, desejando aí um excelente trabalho para que todos possam compreender esse estudo tão aprofundado do corpo espiritual. Então, vamos apresentar a tela para darmos continuidade a este trabalho. Então, vocês já estão notando aí que hoje vamos partir da visibilidade, que é uma das propriedades do perispírito. Então, nosso autor nos fala que o perispírito é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Então, vocês estão vendo a importância desse slide. O perispírito é invisível aos olhos nossos, mas para os espíritos não. Mas aqueles menos adiantados, em termos morais, vão perceber o corpo espiritual de seus pares, captando um aspecto geral deles. Já os espíritos superiores podem perscrutar, ou seja, penetrar na intimidade perispirítica, não só dos desencarnados de menor grau de elevação, assim como a dos encarnados, observando as desarmonias e as necessidades. E aí eles passam a entender o quão estamos ainda engatinhando no campo evolutivo moral. E a partir do momento que eles observam as nossas desarmonias, as nossas necessidades, eles podem intervir, nos facilitando, nos instruindo, nos orientando para que saiamos dessas condições conflituosas, de sofrimentos. Mas, é claro, temos que entender que, para isso, temos que estar conectados, afinizados a essas orientações, a estes auxílios promovidos por esses espíritos superiores. Por isso é importante nós entendermos isso para nos abrirmos, ampliarmos os nossos campos psíquicos que estão intimamente ligados às marcas perispiríticas que, em verdade, foram perpetradas por todos nós. Mostram-no bem, por exemplo, os trabalhos de esclarecimento espiritual em que os espíritos responsáveis revelam, por meio dos dialogadores encarnados, aquelas reuniões medianímicas, onde vamos encontrar os instrutores, os dialogadores encarnados, a realidade do sofredor, conduzido à mesa mediúnica ao entendimento. Por quê? Porque foi auscultado o seu perispírito. E também as chamadas sessões de cura, em que os médicos espirituais detectam os sinais patológicos presentes no psicossoma, ou seja, no perispírito do doente. Então vejam que coisa extraordinária a importância da reunião medianímica, onde os espíritos, em conexão com os dialogadores encarnados, os instrutores, trazem a realidade do sofredor.
que foi ali conduzido ao entendimento, desde que houve a ausculta do seu perispírito. E aí, então, o dialogador vai orientando, vai mostrando os caminhos, o processo de transformação. Também as sessões de cura, em que os médicos espirituais vão detectar as anomalias, as patologias presentes no perispírito do enfermo. Então vejam como isso é importante, essa propriedade perispirítica que é a visibilidade. Finalmente, quanto à possibilidade de alguns médiuns videntes verem o perispírito, isso é uma possibilidade. Muito raros são os que, em verdade, possuem as necessárias condições para distingui-lo, ainda que, eventualmente, entre as projeções que formam a aura, a túnica áurica. Então, são raros os médiuns videntes que veem o perispírito. Pode acontecer de, eventualmente, eles detectarem as projeções que formam a aura. O que é a aura? Só recordando. É a projeção, é a irradiação do perispírito. Entra aí também o duplo etérico, onde estão os centros vitais, e entra também o corpo físico, que também se irradia. Então, isso tudo forma a característica da criatura, que nós chamamos de aura. Então, alguns médiuns videntes podem ver essa estrutura irradiada, é raro isso, que chamamos de aura psíquica ou túnica áurica. Visto tudo isso, vamos passar para outra propriedade, a tangibilidade. Esse é um capítulo também bem interessante. O perispírito, com seu devido suporte ectoplásmico, ou seja, o ectoplasma, ele pertence à estrutura perispirítica e ele se encontra nos encarnados. Pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte. Vamos ver o que Kardec diz a respeito. Mas aqui a gente já está entendendo que o espírito, o seu perispírito, pode se utilizar do ectoplasma para fazer o processo, o trabalho de materialização, ou seja, tornar-se materialmente tangível. Não é uma propriedade do espírito, mas ele pode se apossar deste suporte ectoplásmico, utilizar-se dele para o processo de materialização e, consequentemente, com a materialização, tornar-se tangível. Vamos ver o que o nosso querido Kardec fala a respeito. Sob a influência de certos médiuns, doadores de ectoplasma, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, como se fossem mãos vivas, e como estas denotam, inclusive, temperatura, calor. Podem ser apalpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam, como se fossem sombras. Vejam que magnífica a doutrina espírita em nos explicar isso. E para um leigo, para aquele que desconhece as leis espirituais, as leis fluídicas, energéticas, vão achar que tudo isso é milagre, quando, em verdade, é um processo de materialização. O espírito atua na sua matéria sutil, que é o perispírito, em que vai se apropriar do ectoplasma doado por certos médiuns para o processo de materialização e tangibilidade, inclusive apresentando calor. Podem ser apalpadas, oferecem resistência e, de repente, aquilo se dissipa, quais sombras. Vejam como tudo é interessante nesta doutrina espírita.
A ação inteligente dessas mãos, porque há uma ação inteligente, que evidentemente obedecem a uma vontade do espírito, atuando no seu perispírito para se apoderar desses fluidos elétricos animalizados de um médium doador, executando certos movimentos, tocando até melodias. Claro, essa ação inteligente é do espírito, num instrumento. Prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Aí realmente a visibilidade, desde que haja o processo de materialização, é para todos. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam os sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas, inclusive na pele. Tal estado de materialização. Dão pancadas dolorosas que acariciam delicadamente, provam exatamente que são de uma matéria qualquer. Daí se chamar o processo de materialização, com recursos ectoplasmáticos. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil. Se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao líquido, ao fluídico e vice-versa. Isso nós vamos encontrar em detalhes no livro dos médiuns, que nós estamos vendo aí a referência. Essa propriedade inerente ao perispírito surge clara, obviamente, nos processos em que ocorre acentuada concentração ectoplásmica. Há uma concentração em que o espírito se utiliza dessa matéria para, como está bem dito aqui, há um processo de materialização ou parcial ou completa de espíritos. Então, vamos ver uma materialização parcial, né, de um segmento, ou até uma materialização completa de espíritos, que aparecem integralmente. Tudo dependerá verdadeiramente de uma concentração ectoplásmica. Visto isso, vamos passar para outra propriedade, também interessantíssima. Chama-se sensibilidade global. Se, quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sabemos disso, sem a estrutura, sem o corpo físico, a sua capacidade de perceber, de percepção, amplia-se extraordinariamente. Porque livre das peias somáticas, ou seja, das inibições somáticas, a percepção do meio que o envolve já não há mais dependência dos carnais nervosos materiais. Não há essa dependência. Acontecendo como um registro global do perispírito. Ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Veja como isso é interessante. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive, de posição ou direção. Por isso, é uma sensibilidade global, que é uma das propriedades do corpo perispirítico. Uma vez que as sedes dos sentidos, é importante ressaltarmos isso, não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação. Por exemplo, sabemos que os olhos estão na frente, né, do crânio,
Sabemos que as orelhas estão ao lado, na região temporal, a boca também na frente, embaixo dos olhos. Isso é uma localização específica, o que não acontece no perispírito. A sensibilidade, a percepção é global. Então, em que a percepção das sensações físicas, ordinariamente, não se desvincula, no caso do processo encarnatório, de suas bases anátomo-fisiológicas, como foi dito. É a boca naquela região, os olhos mais acima, as orelhas do lado temporal, enfim, são bases anátomo-fisiológicas. Nesse capítulo, ganham destaque particularmente os chamados fenômenos de transposição de sentidos, que mostram exatamente a possibilidade de algumas pessoas mais sensíveis perceberem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso, explicando assim que a sensibilidade que é global do perispírito pode exteriorizar-se mesmo estando o espírito encarnado, ainda que em casos excepcionais, no caso do espírito estar encarnado. Tais fenômenos, atraindo hoje cada vez mais a atenção de pesquisadores de todo o mundo, teriam sido pela primeira vez relatados por Tarde de Montrevel, em seu Essai sur la théorie de sonambulisme magnétique, o chamado Ensaio sobre a Teoria do Sonambulismo Magnético, que foi redigido em 1785. Aqui está o livro que eu pesquisei, o livro original desse ensaio da teoria do sonambulismo magnético, que foi editado em novembro de 1785. Voltando ao livro nosso, nesse trabalho, descreve como um sonâmbulo que observava podia ver com a boca do estômago. Olha aí a transposição dos sentidos. Porque os sentidos estão no perispírito, uma das propriedades do perispírito, e não na organização física. Então, podia se ver com a boca do estômago. Em 1808, Petetan, em Électricité Animale, Eletricidade Animal, estudou 8 mulheres que, num estado de quase morte, estado cataléptico, ou seja, perispírito bem semiliberto do corpo, apresentavam a transposição dos sentidos físicos para a região epigástrica, ou seja, na altura do estômago, ou para os dedos das mãos ou dos pés, ou seja, transposição. Isso prova categoricamente essa sensibilidade global, uma das propriedades do perispírito. Porque vocês imaginem, né, a criatura vai ver pelo estômago, ou pelos dedos das mãos ou dos pés. Isso prova exatamente essa teoria da sensibilidade global. César Lombroso relata em sua obra Ricerche sui fenomeni hypnotici e spiritici, desculpem o italiano, publicado em 1909, experiência pessoal com uma jovem de 14 anos, olha que interessante, C.S. que, perdendo a visão com os olhos, ela via com o mesmo grau de acuidade, o 7º grau da escala de Geiger. Ela via pela ponta do nariz e o lóbulo esquerdo da orelha. Ou seja, comprovando essa sensibilidade global de uma menina, de uma adolescente que perdeu a visão com os olhos, mas via exatamente pela transposição dos sentidos, pela ponta do nariz e o lóbulo esquerdo da orelha. Lendo assim uma carta que então me viera dos Correios, enquanto eu lhe vendava os olhos. Esse é o trabalho, né? Anota ainda o famoso cientista italiano que certos gestos provocavam notáveis reações defensivas da menor, aproximando, por exemplo, um dedo à orelha, por onde ela via,
ou ao nariz, ou fazendo menção de os tocar, ou ainda melhor, fazendo com uma lente incidir um raio de luz de lâmpada, mesmo à distância. E por fração de minuto, ressentia-se vivamente e irritava-se a menina, provando exatamente que essa questão da sensibilidade global. Ela não via pelos olhos, por ser cega, mas via exatamente como foi relatado aqui, ó, pela ponta do nariz e o lóbulo esquerdo da orelha. Ela então pergunta: "Quereis cegar-me?" gritava. Depois movia o antebraço a defender o lóbulo da orelha por onde ela via e a extremidade do nariz, permanecendo assim por alguns minutos. Em outro extraordinário depoimento a respeito dessa jovem, escreve o cientista Lombroso que também o olfato estava transposto, ou seja, o sensório, né, o olfativo do cheiro, o amoníaco, que é realmente um odor muito forte, assim como a assa fétida, era usada exatamente para cura, que tem um cheiro realmente muito intenso, não lhe provocavam a menor reação quando colocados sob o nariz, porque o olfato não estava no nariz. Enquanto que uma substância ligeiramente odorífera sob o queixo, por onde ela sentiu o cheiro, dava lugar à viva impressão e uma mímica toda especial. Que beleza isso, né, companheiros? Quando a gente estuda, quando a gente vê essa propriedade, essa sensibilidade global do perispírito, exatamente muito mais ampla do que a percepção nossa pelos nossos sensórios. Assim, se o aroma lhe era agradável, o que acontecia? Ela sorria, piscava os olhos, respirava com maior frequência. Se o perfume desagradava, levava rapidamente a mão aonde? À dobra do queixo. Tornado este, o queixo, a sede do olfato. E voltava com rapidez a cabeça para o lado. Comprovação científica extraordinária. Mais uma vez, comprovando uma propriedade do perispírito. Mais tarde, isso está no livro de César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade, o olfato se transferiu ao dorso do pé, ou seja, passou a sentir o cheiro através do dorso do pé. Então, quando um odor a desagradava, o que ela fazia? Movia a perna para a direita e esquerda, contorcendo também todo o corpo. E quando agradava, permanecia imóvel, sorridente, respirando mais frequentemente. Isso nós vamos encontrar, é uma das indicações no livro Hipnotismo e Mediunidade, deste mesmo cientista supracitado, ou melhor, retrocitado, César Lombroso. Inúmeros casos semelhantes são relatados também por ele, Lombroso, no referido trabalho, alguns surpreendendo até experimentados investigadores. Nandor Fodor, na Encyclopedia of Physical Science, nós vamos encontrar isso. Menciona diversos casos interessantes relatados por Boerhaave. Vamos ver. Um paciente seu, por exemplo, lia com as pontas dos dedos. Então, o que Boerhaave fez? Ele foi atado de costas para Boerhaave, mas segurando seu cotovelo. Podia ele também ler se Boerhaave passasse as pontas de seus próprios dedos sobre as linhas do jornal. Mais uma vez, comprovando a transposição dos sentidos. Não fazendo diferença
se fechasse os olhos. Referência 6, vamos ver um pouquinho mais à frente. Esse fenômeno de visão sem olhos, eyeless sight, ou especificamente de percepção óptica através do tato, Dermo Optic Perception, o DOP, passou a ser mais estudado depois da publicação da obra de Jules Roman, Vision extraretinienne, é o estudo extraretinal, Vision and Paraoptic Sense, na tradução inglesa. Vamos à referência 6. Em documentário de grande repercussão, a TV inglesa mostrou em nossos dias diversos casos de pessoas que enxergavam através da pele. Mais uma interessante pesquisa, como a jovem russa Kulechova, que de olhos vendados, completamente vendados, lia qualquer texto, bastando para isso passar os dedos sobre as palavras impressas, ou seja, quem lia? Os dedos. Transposição de sentido. A visão estava nos dedos. Curiosamente, o Instituto de Neurologia de Moscou atribuiu tal fenômeno ao fato da sensitiva possuir células ópticas nos dedos. Realmente, isso aí é inconcebível, né? Fisicamente, termos células ópticas nos dedos. Não chegaram a nenhuma comprovação a esse respeito. Em verdade, isso é a transposição dos sentidos, é a sensibilidade global, que está exatamente na organização perispirítica e não nos dedos. No mesmo documentário, fulminando a hipótese russa, científica, foi também dado a conhecer como a senhora Ferrey Stanley, lá dos Estados Unidos, identificava cores de olhos vendados com espantosa exatidão e facilidade. E a senhora Fancher, em Massachusetts, totalmente cega e paralítica, devido a um acidente de automóvel, lia com facilidade na luz e nas trevas. Isso nós vamos encontrar esse estudo Enxergando Sem os Olhos, na revista espírita Allan Kardec, publicado em Goiânia. Muito bem, vamos partir agora para uma outra propriedade. O perispírito, sim, sensibilidade magnética, é uma outra propriedade. O perispírito, campo de força, que é sustentar uma estrutura semimaterial, quintessenciada, apresenta-se como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação do magnetismo. Graças a essa sensibilidade, como demonstrado por pesquisadores de ontem e de hoje, o espírito encarnado tem condições de registrar, por exemplo, até num campo de energia estática, aquela energia onde há um equilíbrio entre prótons e elétrons, chama-se energia estática, a influência que dele emana. Ou seja, até o espírito encarnado tem condições de registrar isso. E, claro, com evidente repercussão no corpo, na organização somática. Mas é no domínio do magnetismo espiritual, chamado psicomagnetismo, que essa extraordinária qualidade do perispírito, do psicossoma, surge especialmente relevante. É no domínio do magnetismo espiritual, chamado psicomagnetismo. Com efeito, devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, que chamamos de psicosfera. E essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Isso vamos encontrar como um exemplo precioso, é o processo do passe.
o espírito acumulando energia, estimulando a sensibilidade do médium para que produza ectoplasma, que doe ectoplasma, ele vai conjugar suas forças, perfeito? No fluido universal, com a deste, a do médium doador, que são exatamente forças psíquicas e vitais no fluido vital, para a transmissão dos recursos de cura, que acontece não infrequentemente nos trabalhos do passe magnético. Eu chamo isso de um congresso, digamos assim, aonde o espírito, sob a regência de espíritos superiores, que estão também sob a regência de Jesus, o nosso mestre maior, ele vai conjugar suas energias espirituais, vai conjugar as energias do fluido cósmico universal com as energias do médium, aonde então essa conjugação, esta comunhão, vai fazer com que estas forças, tanto mentais, pela vontade, como vitais, vão promover recursos excepcionais de cura, ou então de melhoras. Vamos agora para outra propriedade interessantíssima do perispírito, é a expansibilidade. O perispírito é expansível? Vejamos. Ele, o perispírito, intrinsecamente indivisível, porque ele não se divide, ele não se fragmenta, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se. E o que acontece nessa expansão? Aumenta, inclusive, o campo de percepção, passa a perceber. E aí vamos nos ater aos trabalhos medianímicos, da expansibilidade perispirítica do médium, que vai se acoplar pela sincronia, pela sintonia e sincronia com a expansibilidade também perispirítica do espírito comunicante. Então, já estamos entendendo como funciona o trabalho medianímico, sempre através da expansibilidade perispirítica, aumentando o campo de perceber. O que o espírito acoplado ao médium está a transmitir, em sintonia com este médium. Realmente é interessantíssima essa visão. Devem-se a essa propriedade os extraordinários fenômenos de exteriorização da sensibilidade, porque há um aumento do campo perceptivo. Então, há uma exteriorização da sensibilidade, comprovados e estudados por pesquisadores de indiscutível idoneidade, operando com sujeitos em transe hipnótico preferencialmente. Por quê? Porque através do transe hipnótico, estado alterado de consciência, havendo uma semi-libertação perispirítica, vai ocorrer o processo de expansibilidade do perispírito. Então está aí, né, o entendimento a respeito disso. Olhem só, é a expansibilidade do perispírito que faculta também, em outro grau, como vimos agora, a deflagração do processo de emancipação da alma, conforme a expressão de Kardec. Então, havendo essa expansão, a expansibilidade expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de quê? De desprendimento, de emancipação, de desprendimento do corpo físico. Aí, então, a percepção vai se tornar acentuadamente mais aguda e vai evoluir, podendo, a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento. Então, seria passos: expansibilidade,
desprendimento, a emancipação, e podendo evoluir para o desdobramento. Eu sempre digo que quando se desdobra, é porque existem dobras. A gente não vai desdobrar uma fronha, um lençol, se ele não tiver dobrado. Por que isso é importante? Já que o perispírito está dobrado e precisa ser desdobrado. Porque são nas dobras do perispírito, segundo um espírito que se comunicou para Leon Denis, no fantástico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse espírito disse, ou se comunicou, dizendo que as memórias do perispírito estão em suas dobras. Ou seja, a partir do momento que há um desdobramento, as memórias afloram, que vão se conectar com as memórias do espírito comunicante, também em processo de desdobramento, pela afinidade, pela sintonia. Então, indubitavelmente, podemos entender que toda comunicação mediúnica ou medianímica traz a informação do espírito e o colorido do médium, que certamente passou por aquela experiência, seja nessa existência ou seja em outras existências. É o desdobramento. As memórias afloram, estavam nas dobras do perispírito, agora em processo de desdobramento. Muito interessante a gente entender isso. A envolver já uma outra notável também propriedade psicossômica, que é a bicorporeidade. Depois nós vamos ver a referência número 7. A expansibilidade, já disse isso, perispirítica, aliás, está na base dos principais processos mediúnicos. Nós já falamos sobre isso. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do psicossoma, do perispírito, que permite ao vidente a captação da realidade espiritual. E que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispirítico. A perispírito também. Perispírito a perispírito. Que marca o fenômeno da incorporação. Eu não gosto muito desse termo, incorporação, porque, em verdade, não há uma incorporação. Autores nos falam de um processo de psicopraxia, que, em verdade, é o acoplamento psíquico de perispírito a perispírito, porque é de pensamento a pensamento. Então, eu não comungo muito com essa ideia de incorporação. Vamos à referência, então, ao número 7, como vimos, o desdobramento, que nada tem a ver com o que se conhece em neurologia, como sensação de despersonalização, muito estudado pela neurologia, em que há a perda da personalidade, onde acontecem os processos de delírios, de alucinações. Mas o desdobramento é hoje não só plenamente reconhecido, como estudado por pesquisadores de importantes centros, entre eles a Universidade de Kansas City, nos Estados Unidos, que a ele se refere como experiência chamada de saída do corpo, Out of the Body Experience, OBE. Vamos então falar da bicorporeidade, outra propriedade muito importante entendermos do perispírito. A bicorporeidade, ou seja, dois corpos, termo criado por Kardec, relacionando-o ao fenômeno de quê? De desdobramento. Vamos recordar, né, expansibilidade, desprendimento e desdobramento. Embora, de certa forma, expressão mais adiantada da expansibilidade, define-se particularmente como notável faculdade do perispírito, que possibilita, em condições especiais,
o seu desdobramento, ou seja, fazer-se em dois. Bicorporeidade, pelo desdobramento. Sucessivo, e às vezes quase simultâneo ao estado de desprendimento, o desdobramento, que é uma duplicação corpórea em dois locais ao mesmo tempo, chamado de bilocação. O espírito situa-se em dois locais, com uma duplicação corpórea, com materialização, como visto, apresenta-se em nosso atual nível de conhecimento como um processo sumamente complexo e ainda de difícil compreensão. Então, vamos imaginar exatamente o desdobramento, aonde, através desse desdobramento, que vem através da expansibilidade, o desprendimento, o espírito pode se duplicar, pode se materializar num outro lugar. Nós vimos isso no Livro dos Médiuns, com Santo Afonso de Ligório, um dos exemplos em que houve exatamente esse processo de bicorporeidade. Sendo de momento, já bem significativo, sabermos que o perispírito, graças a essa propriedade, pode apresentar-se bicorpóreo, ou seja, dois corpos. Como eu falei, exemplos no Livro dos Médiuns, Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, ou seja, com um outro corpo, de forma igualzinho ao do físico. Claro que houve a ação do espírito sobre o perispírito para ter uma forma igual ao do físico, só que fluídico, que pode ser com maior ou menor densidade. E isso dependerá dos recursos ectoplásmicos que caracterizam o processo de materialização. Mais suscetível de ser visto e até tocado, porque torna-se tangível, materializado, como só ia acontecer em muitos casos. De qualquer forma, e ainda que sua inteira explicação dependa de futuros avanços, impõe-se a certeza de que se trata de uma ocorrência absolutamente natural. Não é nada sobrenatural, não é nada miraculoso. Vem a doutrina discernir sobre isso, pautada em trabalhos, em pesquisas científicas. E Kardec diz, por muito extraordinário que seja, tal fenômeno, como todos os outros, se compreende na ordem de quê? Dos fenômenos naturais, pois que decorre das propriedades do perispírito e de uma lei natural. Nada sobrenatural. Isso nós vamos encontrar em obras póstumas, o livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem, vamos partir então para outra propriedade, para a gente esgotar esse capítulo muito interessante das propriedades do perispírito. Unicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única como esta. Daí a unicidade. Vejamos isso que é importante. Não há perispiríticos iguais, ou melhor, desculpe-me, não há perispíritos iguais, nem nos espíritos puros. Os perispíritos são diferentes, embora puros. Como a rigor, inexistem almas idênticas. Também nós aplicamos isso para os espíritos puros, essa comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte. Então, não existem perispíritos iguais, como inexistem almas idênticas. Sempre haverá diferenças, embora haja similitudes. Obviamente, no decorrer do processo evolutivo, prestemos atenção nisso,
diminuem as diferenças e cresce a harmonização entre as almas. Ou seja, as diferenças diminuem e cresce a harmonização entre as almas, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada no grande todo. Ou seja, cada espírito traz a sua individualidade. Ela é preservada nesse grande todo. E repito, não há almas idênticas. Escreve Allan Kardec a propósito, nas suas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Vejamos. A ideia desse grande todo não implica necessariamente a da fusão dos seres em um só. É uma teoria não aceita pela doutrina espírita, que é, o entendimento filosófico do panteísmo, onde tudo se funde em um só. Não. Um soldado que volta ao seu regimento entra em um todo coletivo, mas não deixa, por isso eu grafei aqui, né, mas não deixa, por isso, de conservar a sua individualidade. Cada um traz a sua individualidade. Embora todos estejam lá nesse grande todo, sem haver fusão dos seres em um só, que é uma ideia panteísta. O mesmo se dá com as almas que entram no mundo dos espíritos, que para elas é igualmente um todo coletivo. Na verdade, o todo universal. As almas não entram no mundo dos espíritos? Não há ali um todo coletivo, o todo universal? É neste sentido, isso está lá no Livro dos Espíritos, os itens 149 a 152. É neste sentido que deve ser entendida esta expressão na linguagem de certos espíritos. Foi realmente redigido por Allan Kardec na Iniciação Espírita, tradução de Cairbar Schutel. Nessa direção, também a lição de O Livro dos Espíritos. Como falei, itens 149 a 152. Mostrando que a alma, princípio, aliás, princípio inteligente, né, que a alma sempre conserva a sua individualidade, que se reflete em seu perispírito. O perispírito, sabemos, é imortal, é inseparável da alma, o princípio inteligente. Então, a alma, conservando a sua individualidade, digamos, uma alma pura, dos espíritos puros, vai refletir a sua condição em seu perispírito. Isso aí está realmente bastante claro. Vamos agora para outra propriedade, a perenidade. O perispírito, como falamos agora há pouco, tem a marca da perenidade. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito. Não existe alma, princípio inteligente, sem o seu corpo, que pode ser extremamente sutil, diáfano ou denso, mas sempre a alma traz acoplada a si o seu perispírito, seu reflexo e ponto de contato com a realidade que a envolve e que vai se apurando, vai se aprimorando com a própria evolução dessa, ou seja, a evolução da alma. A evolução faz com que o perispírito também acompanhe, tornando-se cada vez mais sutil, mais quintessenciado, mais purificado. Vejam que coisa extraordinária. O corpo espiritual, o perispírito, guardemos isso, é indestrutível como a própria alma. E como vimos, acompanha a evolução da alma. Anota a respeito o cientista Gabriel Delany. Vejamos o que ele diz. A alma se encontra unida à substância perispirítica,
que coisa nenhuma pode destruir. Ou seja, o corpo espiritual, o perispírito, o psicossoma, temos outros nomes, modelo organizador biológico, campos morfogenéticos, como queiram. Essa substância perispirítica é indestrutível. E guardemos isso. Acompanha a evolução da alma. Olhem só o que diz Gabriel Delany. Nem os milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Que coisa maravilhosa isso. E é o perispírito que dá a forma ao corpo, que dá a forma ao espírito, como sabemos. Somente a vontade o pode modificar. E guardemos também isso. Não, porém, mudando-lhe a substância, a identidade, a essência, isto é imutável, porque estará de acordo com as experiências do espírito encarnado, como também desencarnado. Então, ele pode haver uma modificação, mas não muda a substância, a essência. Mas o que muda? Expurgando-a, sim, dos fluidos grosseiros, de que se satura no começo da sua evolução. Então, a partir do momento que a alma evolui, vai haver, então, um expurgo desses fluidos grosseiros, que vão se acumulando a partir do momento do processo encarnatório, assim como também do espírito desencarnado, que aprende muito no mundo espiritual. Isso está no livro A Alma Imortal, de Gabriel Delany. Também, vamos lá, está em evolução anímica, a indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Então, está claramente aqui dito que a indestrutibilidade, estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Se não houvesse esta indestrutibilidade, se fosse destrutível, não haveria conservação das formas orgânicas, não haveria vida material. Isso é importante ressaltarmos. Graças a ele, compreendemos, então, que os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos o lugar exato dos antigos. E daí a manutenção da forma física, tanto internamente como externamente. Então, está bastante claro aqui que, a partir do momento que há a renovação celular dos tecidos, não vai haver, né, absolutamente um desatrelamento do corpo perispirítico. Pelo contrário, é ele que vai conservando, é ele que vai atuar, por exemplo, nas células-tronco, na formação de novas células, que vão ocupar o lugar das células antigas, que perecem. Então, a manutenção da forma física, tanto interna como externa, baseia-se nisso. E Leon Denis observa: por espírito deve-se entender a alma revestida de seu envoltório fluídico. Então, o espírito, nós já falamos sobre isso, nada mais é do que a alma revestida do seu perispírito. Então, a alma, com seu perispírito, forma o que chamamos o espírito, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, de que é inseparável. O corpo fluídico que possui o homem é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Então, é o perispírito. Todos nós temos, porque é inseparável da alma, é o transmissor das impressões, sensações e lembranças
oriundas, advindas exatamente da alma, do seu périplo encarnatório. Ou seja, da palingênese, da reencarnação. Isso está no livro de Leon Denis, No Invisível. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, o perispírito é o admirável instrumento que para si mesma a alma constrói a partir dele e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado, tudo arquivado, tudo armazenado nesse campo extraordinário, que é o campo energético, fluídico do perispírito. Vamos agora a mais uma propriedade, a mutabilidade, também uma propriedade muito importante. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se, no que se refere à sua substância, que ela realmente não se modifica, a essência, a identidade adquirida pela alma, mas o é com relação à sua estrutura e com sua forma. Então, a estrutura e a forma, elas se modificam, mas a essência, a substância, a identidade, ela é realmente imutável. Mas a estrutura e a forma se modificam. Vamos lembrar dos ovoides, aqueles corpos circunsféricos, onde houve uma degradação a partir de sentimentos indignos, profundos, como a vingança, o ódio, ao quê? A uma mutilação do corpo perispirítico. E essa mutilação gera uma atonia, uma falta de função. Daí gerando aquelas estruturas circunsféricas chamadas de espíritos ovoides, porque houve realmente um processo de degradação da estrutura e da forma, a mutabilidade. Sabe-se que, por meio da ação plasticizante, pode o espírito mudar, por exemplo, o seu aspecto. Porém, tal fenômeno envolve apenas uma modificação transitória e superficial, sustentada transitoriamente pela mente. Então, é a mente que atua na matéria sutil para, então, haver uma mudança no seu aspecto, né? Mas esse fenômeno envolve apenas um processo transitório, superficial, enquanto sustentado pela mente. Desde as protoformas, as formas iniciais, psicossômicas, perispiríticas, quem nos fala isso é André Luiz, nos seres mais primitivos, até o homem e o anjo, uma longa escala é percorrida. E quanto mais progride a alma através das sucessivas transformações, o progresso da alma, depois nós vamos falar da referência 8, mais apurado vai se tornando seu veículo espiritual. Ou seja, vai se tornando mais depurado, mais sutil, mais etéreo e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Vamos à referência 8, está em Perispírito e Evolução, no mesmo livro que vamos ver mais adiante, no capítulo 9. Poder-se-ia assentar que o desenvolvimento do perispírito, através dos milênios incontáveis, passa como formação rudimentar pelo estágio vegetal, viaja pelo reino animal, é a protoforma perispirítica, já como uma protoestrutura, como disse, psicossômica, e aí então chegando à dimensão hominal, já como veículo elaborado por experiências, né, inumeráveis que desconhecemos em outros reinos, sensível,
extremamente complexo, a refletir as próprias condições da alma que surge vitoriosa, tocada pelo pensamento divino. Então, já entendemos aqui, né, esse périplo, né, do princípio espiritual em outros reinos, até se maturar e chegar à condição já apropriada em que Deus, o pensamento divino, vai atuar na criação dessas almas e seus respectivos perispíritos já não são mais protoestruturas psicossômicas. Já é um perispírito elaborado. E daí, então, esse curso extraordinário, evolutivo, desde que, quando fomos criados simples e ignorantes, no caminho que todos nós estamos destinados, ou seja, chegarmos à perfeição. Ensina Allan Kardec que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Então está bastante claro, isso está em A Gênese, no capítulo 14. Kardec, então, nos fala que esse envoltório, esse corpo espiritual da alma, ele vai se modificando ante os progressos morais que esta alma realiza em cada encarnação. A alma vai se tornando mais sutil, mais quintessenciada, mais purificada e, consequentemente, o corpo que reveste a alma. E Leon Denis, depois de explicar que é o perispírito, já falamos sobre isso, que vai garantir a manutenção da estrutura humana. A estrutura humana só existe porque ela é mantida pelo perispírito. Claro, sob a ação da alma. Então, esclarece Leon Denis, vejamos, esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se e enobrece-se com a alma. Segue através das suas inumeráveis encarnações. Com ela, sobe os degraus da escala hierárquica. Torna-se cada vez mais diáfano, mais brilhante, para, em algum dia, resplandecer com aquela luz radiante de que falam as Bíblias antigas, os testemunhos da história a respeito de certas aparições. Isso nos faz lembrar a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde ele se fez luz, mostrando a todos nós que também somos luzes, tanto que ele nos diz: faça-se a tua luz. Só vamos iluminar mediante nossos esforços, mediante os nossos progressos espirituais. Mas todos nós somos luzes, porque todos nós temos a presença de Deus na nossa estrutura mais pura, mais profunda, que podemos denominá-la de inconsciente puro, o reino de Deus, como anunciou Jesus, que está em nós. Isso é muito bonito. Ainda, a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações enfrentadas, os sofrimentos pacientemente suportados, nossos processos expiatórios, quando compreendidos, entendidos, observados, analisados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, porque houve a depuração da alma, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras. Há um consumo. O processo de integração nada mais é do que isso. Jung nos fala a respeito disso. Quando vamos observar a nossa realidade
e nos propor mudanças. Vai haver uma integração, vai haver uma combinação química, um processo depurativo. A alquimia já nos fala sobre isso. Então, essas partículas grosseiras são consumidas e só deixam, então, subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Esse é o nosso processo. Este é o nosso progresso também espiritual. Vejam bem, isso está no livro Depois da Morte de Leon Denis. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito. Tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites grosseiros ou desejos é o corpo. A nobreza, a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Vejam que coisa maravilhosa, exuberante. Isso, quando passamos a compreender, nos compele, nos concita a que trabalhemos cada vez mais as nossas mudanças, sermos mais ajustados, mais alinhados, mais nobres ante as leis de Deus. O tempo, pois, constrói com a evolução da alma, neste e em outros mundos, a própria eterização do perispírito, que acompanha, obviamente, a eterização da alma. O item 186 de O Livro dos Espíritos esclarece, a propósito, que em graus mais avançados, quando já desnecessária a forma física, para a drenagem das imperfeições espirituais, ou seja, espírito que atingiu o clímax, a sua culminância espiritual, o corpo espiritual, sem que desapareça, ele não desaparece. Ele realmente torna-se muito homogêneo, trazendo suas interfaces com a alma que atingiu os píncaros, ou seja, as culminâncias espirituais. Parece quase confundir-se com a própria alma. Não há confusão, em verdade. Nós que não temos uma linguagem apropriada para entender isso. Parece quase, ou seja, não se confunde com a própria alma. Vamos ver a referência número 9? Está no Livro dos Espíritos, o item 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? A resposta dos espíritos, dos amigos espirituais. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Mas existe. Então termina aqui, os espíritos terminam, melhor dizendo, esse é o estado dos espíritos puros. Exatamente isso aí. Vamos para outra propriedade. Capacidade refletora. O corpo espiritual, extensão da alma, sabemos que o corpo espiritual é a extensão da alma, é o seu envoltório, é o seu corpo, que reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Então, os estados mentais são refletidos no corpo espiritual, que é a extensão da alma. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou a viciação da mente. Então, a mente é que vai determinar essa capacidade refletora. Ou a glória, espíritos mais aquinhoados, mais qualificados, ou as viciações, extremamente comuns à condição de espíritos imperfeitos. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito. É a atividade mental oriunda da alma que vai nos identificar
e que vai realmente revelar a nossa real posição evolutiva. Isso está muito bem relatado no livro Libertação, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, todo pensamento. E quem pensa é a alma, nós sabemos disso. Produzindo, então, dois tipos de efeitos. Gera na aura, já falamos sobre isso, a sua imagem. É a fotografia do pensamento, que se expressa na túnica áurica, conhecida hoje como forma-pensamento. O pensamento toma forma. Por isso, o pensamento é considerado matéria, ondas eletromagnéticas, variável, claro, de acordo com a carga emocional, inclusive com cores sob o aspecto cromático. Como demonstram técnicas e testemunhos incontestáveis, e também na dimensão física, no corpo, vai influir na fisiologia dos centros vitais, dos chakras, que situam-se no duplo etérico, e com repercussão nos feixes nervosos físicos, no sistema nervoso, glandular, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital, ou seja, na estrutura vital do corpo. Vamos agora a outra propriedade interessante, que é o odor, o cheiro. Pois é, o perispírito, a refletir-se na aura, ou seja, naquela irradiação, naquela túnica áurica, que é exatamente a irradiação do perispírito, do duplo etérico, onde estão os centros vitais, do próprio corpo que irradia. Olha que interessante, caracteriza-se por um odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos, que além dos espíritos nos observarem, porque os nossos pensamentos se fotografam, também eles percebem um odor particular. Contém a literatura mediúnica, mormente as obras de André Luiz, descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos, a exalarem odores, cheiros tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para aqueles espíritos mais sensíveis. Muito bem. Esses odores, esses cheiros, brotariam da podridão fluídica. Há uma podridão energética fluídica característica desses ambientes. E ao que se sabe dos próprios perispíritos de seus habitantes. Há um processo de apodrecimento exalando esse cheiro desagradável. Vamos ver a referência 10 daqui a pouco. E ocasiões existem em que, no decorrer de determinados trabalhos, certos médiums chegam a captar odores, agradáveis ou não, indicativos, inclusive, da evolução dos espíritos presentes. Então, certos médiums conseguem captar esses cheiros, que podem ser agradáveis ou não, de acordo com a evolução do espírito, ou seja, da evolução deles. Tais odores perispirituais, muito importante fazermos essa diferença, não se confundem com aqueles oriundos da manipulação ectoplásmica, e que chegam, por vezes, a impressionar toda uma assistência. Então, não vamos confundir esse processo que denota a evolução dos espíritos, esses odores desagradáveis ou até agradáveis, mas não vamos confundir com a manipulação ectoplásmica para gerar um cheiro. Vamos dar um exemplo dessa manipulação ectoplásmica? A irmã Sheila.
A irmã Sheila que chega trazendo rosas brancas, em que todos os circunstantes ali presentes no trabalho sentem o cheiro de rosas, porque a irmã Sheila manipula o ectoplasma de médiuns, doadores, né, de ectoplasma, para impressionar uma assistência, trazendo aquele odor agradável. Poderemos chamar até poeticamente de olorização, porque o olor é um odor poético. Vejam que beleza. Isso é uma manipulação ectoplásmica, não é o odor dos espíritos que exalam esse cheiro. Olha aqui o item 10. A referência 10, melhor dizendo, né? Pela mediunidade de Chico Xavier, informa André Luiz que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força que se irradiam por todos os lados, impressionando-nos o olfato, cheiro de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra. Cada entidade aqui se caracteriza por uma exalação peculiar. Isso está no livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Temperatura. Praticamente, já estamos encerrando este capítulo das propriedades do perispírito. Agora vamos para uma outra propriedade, a temperatura. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, não são todos, por exemplo, uma espécie de gélido torpor, porque essas vibrações chegam na estrutura da pele, os seus receptores, processo de senso-percepção, que é o processo inicial do trabalho medianímico, inicia-se como um fenômeno de senso-percepção. E a pele é a estrutura mais externa, captando essa temperatura, ou uma espécie de gélido torpor, com a avizinhação de alguma alma sofredora, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar, quando da aproximação de um espírito superior. É lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Já falamos tanto sobre isso. Trata-se de tema a ser ainda investigado, mas suscetível de comparecer no futuro com força maior do que simplesmente uma hipótese. Hoje realmente foi uma lição muito interessante. Já encerramos este capítulo das propriedades do perispírito. Então, no próximo módulo, já vamos entrar num novo capítulo, para cada vez mais nos aprofundarmos desse estudo tão pertinente, tão importante, que é o estudo do perispírito. Agradeço aí a presença de todos, a participação de todos, que todos possam usufruir destes ensinamentos para termos concepções pautadas, alicerçadas na nossa querida e estimada doutrina espírita. Um grande abraço a todos e até breve, com um novo capítulo. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, e que assim seja.